vocês, desde já, irmão, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado. Estou aqui pela segunda vez, mas hoje é um dia especial, porque eu estou como pregador, onde eu estarei compartilhando um tema que creio que é essencial para a nossa vida espiritual. E o meu maior desejo é que o mesmo Espírito que habitou na vida desses homens, e que nós iremos estudar, os valdenses, o mesmo Espírito que habitou na vida desses homens e mulheres valdenses, esse mesmo Espírito possa habitar em mim e em você. Antes de nós abordarmos este assunto, valdenses modernos, eu quero convidá-los neste momento a fecharem seus olhos e vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de termos a Tua Palavra e também, Senhor Deus, pelo privilégio de estudarmos a história desses homens e mulheres que se dedicaram, que se entregaram a Ti, Senhor. Ó Deus, que o mesmo Espírito que habitou neles possa habitar no Teu povo, porque nós temos uma missão a cumprir. Fale conosco, fale ao nosso coração nesta tarde, em nome de Cristo Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 11. Livro do Apocalipse, capítulo 11. Vamos ler apenas o versículo 3. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Olhe para mim, por favor. Irmãos, o meu foco com esta palestra não é tratar quem são as duas testemunhas e nem o período que é apresentado no texto de uma forma detalhada do porquê a igreja adventista interpreta como ela tem interpretado durante a história da sua existência. Mas eu vou fornecer para vocês algumas informações, mas não detalhadas. Interessante é que no versículo 3 nos mostra dois personagens. E esses dois personagens vêm no espírito de Moisés e de Elias. E a igreja adventista do sétimo dia tem interpretado como sendo o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos uma escola de interpretação para o livro do Apocalipse, que é a escola historicista. Ou seja, nós herdamos esta visão da reforma protestante. E a Bíblia também, de acordo com o texto, nos fornece um período em que estas duas testemunhas iriam profetizar. 1260 dias. E quando nós tratamos de tempo em profecia, nós sabemos que um dia equivale a um ano. Ou seja, 1260 dias em profecia equivale a 1260 anos. E dentro do calendário profético, este período tem início no ano 538 depois de Cristo, e o término deste período se dá no ano de 1798. Este período foi marcado por uma apostasia espiritual. Este período foi marcado por um declínio da verdadeira religiosidade. E também este período foi marcado por uma grande perseguição àqueles que se opunham à autoridade papal. E foi neste período de 1260 anos que surge um grupo que se destacou na história do cristianismo. Que grupo é esse? Que grupo é esse, igreja? Os valdenses. Por que os valdenses? Se você estuda a fundo nesse período de apostasia,
muitos grupos surgiram com o intuito de confrontar os erros da Igreja Católica Romana. Não foram apenas os valdenses que trouxeram a verdade para aquele tempo, a verdade do Evangelho. Nós temos os valdenses, os montanhenses, os albigenses, os puritanos, os anabatistas, mas dentre estes grupos, os valdenses se destacam. E interessante é que, quando nós tratamos acerca deste grupo, nós precisamos entender que atualmente existem mais de 4.000 livros e folhetos sobre a história desse movimento. Mesmo tendo esta vasta literatura que aborda como surgiu esse movimento, ainda há uma discussão da origem do termo valdense. Alguns documentos apontam que a origem deste nome valdense se dá por eles terem herdado, ou por causa do seu fundador, Pedro Valdo. E aí eles herdaram o sobrenome desse nome, Pedro, o sobrenome de Pedro, que era Valdo. Outros vão dizer que deriva do fato deles, deste grupo religioso, habitarem nos vales do Piemonte. Mas é interessante que quem deu origem a esse movimento foi esse homem chamado Pedro Valdo. E é interessante é que Pedro Valdo, ele era um comerciante proeminente. Só que este homem que era rico, um homem que tinha posses, ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com o Evangelho. E a partir deste encontro, ele reconheceu os erros do papado e entendeu que a igreja precisava de uma reforma. Ao ponto que ele entregou o seu comércio à sua esposa, a sua riqueza, ele doou uma parte para os pobres e a outra parte ele investiu na tradução da Bíblia para a língua materna do povo. Interessante é que nós que somos adventistas do sétimo dia, nós que fazemos parte da igreja remanescente, precisamos aprender com este grupo se nós queremos impactar nossa comunidade, se esta igreja deseja impactar esta comunidade, ela precisa imitar os valdenses. Veja o que Ellen White vai dizer. Olhai para os valdenses, vede que planos delinearam para que a luz do Evangelho pudesse brilhar em mentes entenebrecidas. Então os valdenses entenderam o propósito da sua existência. E qual era o propósito da existência deste grupo religioso? Levar a luz do Evangelho a pessoas que estavam mergulhadas nas trevas. E aí Ellen White, pegando o exemplo desse grupo, ela vai falar: nós hoje, agora, são precisos homens e mulheres que sejam tão fiéis ao dever como a bússola, o Elpol. Homens e mulheres que trabalhem sem ter um caminho aparelhado e removido todo o obstáculo. Ou seja, o mundo, a maior necessidade do mundo, não são de homens intelectuais. A maior necessidade do mundo não são pessoas que tenham muito dinheiro, muita riqueza. A maior necessidade do mundo é de homens e mulheres que são tão fiéis ao seu dever como a bússola, ou seja, homens e mulheres que entendem o objetivo da sua existência. E eu faço uma pergunta: qual é o objetivo de Cristo ter levantado este movimento, a Igreja Adventista do sétimo dia? Qual é o objetivo? Pregar as 3 mensagens angélicas. Então, o que podemos aprender com os valdenses? Primeiro, sua devoção, compromisso e submissão à palavra de Deus.
Por que os valdenses se destacaram na história do cristianismo? Porque este grupo religioso foram os primeiros a terem uma Bíblia completa na língua deles. E interessante é que quando você estuda um pouco a história desse movimento, você percebe que crianças, era muito comum, crianças, jovens, adultos, idosos, terem um Novo Testamento na cabeça. Eles tinham toda a Bíblia decorada, ao ponto que crianças recitavam, sem precisar de uma Bíblia impressa. Eram pessoas que eram amantes da palavra. Eles estudavam a palavra, eles examinavam a palavra. Por que eles eram tão apegados à palavra de Deus? Precisamos analisar o contexto em que eles viveram. Dado histórico: no ano de 1229 depois de Cristo, a Igreja Católica Romana proíbe o povo ter a Bíblia. Então, por que eles eram amantes da palavra? Porque naquele tempo havia uma escassez de Bíblia. Não tinham naquele tempo Bíblias impressas, Bíblias de todo tipo. Hoje nós temos esse privilégio. Eles não tinham esse privilégio. Então a única forma deles pregarem o Evangelho era terem a Bíblia onde, Deus? Na mente. Ou seja, eles estudavam a palavra de Deus. Ellen White, comentando um pouco, isso você pode encontrar no livro Grande Conflito, no capítulo 4. Ellen White vai dizer o seguinte: embora perseguidos e expulsos de seus lares, eles estudavam minuciosamente a palavra de Deus e viviam de acordo com a luz que brilhava sobre eles. Ou seja, qual foi a causa deles serem expulsos de seus lares? Qual foi a causa disso? Porque eles estudavam a palavra de Deus. E não apenas estudavam a palavra de Deus, eles viviam de acordo com a luz que brilhava sobre ele. Porque não basta apenas nós sermos leitores da Bíblia, não basta apenas estudarmos a Bíblia. Precisamos praticar os ensinos que há na palavra de Deus. Eu faço uma pergunta: quanto tempo você tem dedicado ao estudo da palavra? E eu não estou me referindo à leitura simplesmente. É você dedicar tempo, 2 horas, 3 horas, 5 horas, afinco, estudando a palavra de Deus. Eles estudavam a palavra de Deus minuciosamente. E eles viviam aquilo que eles estudavam na palavra. É interessante aqui, já que nós estamos falando do Ministério de Publicações, o primeiro livro que foi entregue na mão do povo foi a Bíblia. Eles escreviam porções das Escrituras. Muitas vezes costuravam nas suas roupas. Muitas vezes eles colocavam pedaços de papel com os escritos da Bíblia dentro de panos e entregavam ao povo. Por quê? Porque eles reconheciam que só a palavra tem o poder de libertar o ser humano das trevas. Ou seja, ninguém pode compartilhar a palavra de Deus se não tiver um relacionamento com a palavra. Se você quer ser um valdense moderno, levar liberdade aos cativos que vivem neste século, primeiro você precisa ser liberto pela palavra. Você jamais pode falar desse livro aqui se você não estuda esse livro. Eu já ouvi de um ateu falar para um adventista: sabe o quê? Poxa, eu sou ateu, não creio em Deus, eu sei mais de Bíblia do que você. Eu já vi. Nós precisamos aprender com os valdenses. Precisamos ser estudiosos da palavra de Deus. Precisamos ter a palavra de Deus na nossa mente.
chegará um dia em que este livro será tirado das nossas mãos. A pergunta é: se este livro fosse tirado hoje, você teria condições de pregar a palavra sem precisar deste livro aqui? Só de cor, só de cabeça. Qual a segunda lição que nós podemos aprender com os valdenses? Sua vida de sacrifício, sofrimento, renúncia e preparo. Acerca do preço que estes homens e mulheres tiveram que pagar, Ellen White vai dizer: quando suas posses lhes foram tiradas e suas casas queimadas, fugiram para as montanhas, onde suportaram fome, fadiga, frio e nudez. Eu faço uma pergunta: você estaria disposto a passar por tudo isso em prol do conhecimento que você tem hoje acerca da palavra? Será que nós teríamos essa coragem de perder tudo? Passarmos fome, fadiga, frio e nudez, perdemos as nossas casas, perdemos o prestígio por causa da palavra. Será que nós aceitaríamos passar por isso? Todavia, aqueles dispersos, desabrigados, se encontravam para unir as vozes em cântico de louvor a Deus, gratos por serem considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Ou seja, meus queridos irmãos, eles se alegravam quando eles viam pessoas, melhor dizendo, quando eles viam seus familiares sendo mortos, quando eles viam suas casas sendo queimadas, eles se alegravam. Por quê? Porque o sofrimento deles não era em vão. O sofrimento tinha um propósito. E qual era o propósito deles sofrerem? Qual era o propósito? Glorificar o nome de Deus. Encorajavam e incentivavam uns aos outros, e eram agradecidos até mesmo por aquele miserável exílio. Muitas de suas crianças adoeceram e morreram por causa da exposição ao frio e do sofrimento da fome. Pai, você teria coragem de dizer para o seu filho: filho, eu estou te preparando para você ser um mártir pela palavra de Deus, pelo Evangelho? Você teria essa coragem de preparar o seu filho para ele morrer numa fogueira? Eles preparavam os seus filhos para a morte. Muitos pais perderam suas crianças. Você estaria disposto a perder o seu filho por causa do Evangelho? Mas eles estavam dispostos. Contudo, nem por um instante os pais pensavam em abrir mão de sua fé. Eles valorizavam o amor e o favor de Deus muito mais do que facilidades terrenas ou riquezas mundanas. Recebiam o consolo do Senhor e, com agradável expectativa, aguardavam ansiosos a recompensa do galardão. Porque eles suportavam a perseguição, porque eles suportavam esta dor, este sofrimento, porque eles sabiam que a recompensa os guardava. Eles sabiam que chegaria um dia em que o seu Senhor iria recompensá-los pelo sofrimento na terra, pelos seus sofrimentos na terra. Agora, interessante que Ellen White diz que eles valorizavam o amor e o favor de Deus muito mais do que as facilidades terrenas ou riquezas mundanas. Eram caçados até a morte, mas mesmo assim, seu sangue regava a semente que lançava, e ela continuava dando frutos. O que podemos destacar que os valdenses não apenas abriam mão do próprio eu, do mundo e das paixões que é o mundo, mas eles ensinavam as crianças
abandonarem as paixões mundanas em prol do Evangelho de Jesus. Sabe por que a nossa igreja ainda não cumpriu a sua missão? Você já se perguntou? Por que a nossa igreja não cumpriu a sua missão ainda? Porque hoje nós temos tudo. Hoje nós temos um templo maravilhoso. Hoje nós temos um conforto. Hoje nós temos a TV Novo Tempo. Hoje nós temos as redes sociais. A pergunta é: por que ainda o Evangelho não alcançou o mundo inteiro? Sabe por quê? Porque nós ainda estamos apegados ao mundo. Ainda não abandonamos o mundo. Ainda não abandonamos o nosso próprio eu, as nossas paixões. E ainda não ensinamos as próximas gerações a fazerem o mesmo. Os valdenses não apenas abandonavam o mundo e as paixões do mundo, eles ensinavam a próxima geração. Eles ensinavam os jovens, as crianças, a abandonar o mundo. É por isso que eu digo: se esta igreja quer seguir o exemplo dos valdenses, ela precisa abandonar o mundo. Há muitos que nesta tarde, que me ouvem, ainda estão apegados ao mundo, ainda não abandonaram o mundo. Se você quer impactar a sua geração, seja como os valdenses. E o que eles fizeram? Eles seguiram à risca aquilo que está em Marcos no capítulo 8. Se alguém quiser vir após mim, o que eu preciso fazer? Negar o que, irmãos? A si mesmo. Tomar o que? A cruz e seguir a Jesus. Será que você está disposto? Será que você está disposto a abandonar o mundo, os prazeres do mundo, para ser um mártir pelo Evangelho? Terceira e última lição que nós podemos aprender com esses homens é: os valdenses usavam o método da comportagem como um instrumento de formação missionária. E aí eu faço uma pergunta: quais eram os desafios que os valdenses enfrentaram naquele tempo? Quais eram os desafios que eles enfrentaram? Primeiro desafio: a perseguição. Um dos desafios que os valdenses enfrentaram era a perseguição. Muitos eram mortos. Aqui está um exemplo de uma pintura de um mártir, de um valdense sendo queimado vivo. Então, um dos desafios para a propagação do Evangelho, seja por meio da pregação, seja por meio da literatura, era pregar o Evangelho em meio à perseguição. Segundo desafio é que eles viviam em um tempo onde os cidadãos eram privados do direito à educação. Naquele tempo, as pessoas não tinham facilidade para obter uma boa educação. Muitas pessoas eram analfabetas, não sabiam ler. Como propagar literatura, como propagar a Bíblia para um povo que não sabe ler? Para um povo que não é culto, que não tem um mínimo, quer saber ler e escrever. Este era o segundo desafio. E o terceiro desafio era a proibição de pregar o Evangelho. Com base nesses desafios, eu faço uma outra pergunta: quais são os desafios que esta igreja enfrenta hoje? Será que nós estamos tão distantes dos valdenses? Será que os desafios que eles enfrentaram não são os mesmos de hoje? Perseguição. Nossa igreja, ela é perseguida, sim ou não? Quando eu falo de perseguição, o que é que vem na sua mente? Oriente Médio? Pessoas sendo presas?
pessoas sendo decapitadas, pessoas sendo queimadas. É isso que vem na nossa mente. O Oriente Médio, Coreia do Norte. Mas será que no Brasil, a igreja adventista do sétimo dia, ela é perseguida, sim ou não? Assiste esse vídeo, por favor. Clica para mim. Pode clicar. Em primeiro lugar, a igreja brasileira precisa entender que o adventismo é uma seita perigosa. Eu vou repetir. A igreja adventista do sétimo dia é uma seita perigosa. Isso é importante que a igreja saiba. Tá? E a pior heresia, isso aí eu acho que é consenso entre todos os apologistas, são pastor evangélico. Juízo investigativo. Esse juízo investigativo, ele vai nascer do abismo do dia que nada que aconteceu. Aquele dia que não ocorreu coisa nenhuma. Foi o dia que eles marcaram para a volta de Jesus. Eles marcaram para março de 43, depois outubro de 1844. Tiveram outras datas, mas vamos focar nessas duas, foram as datas principais. Esse é um desapontamento. É o grande desapontamento, porque nada aconteceu. Vocês concordam com ele? Será que a igreja adventista é uma seita perigosa? Isso aí é um canal no YouTube que é visto por milhões de cristãos. E aí este pastor foi indagado como ele enxergava a igreja adventista, como ele via a igreja adventista. Ele disse: olha, os adventistas é uma seita perigosa. E mais, ele vai dizer: olha, nem receba os adventistas na sua casa. A igreja adventista sofre perseguição, sim ou não? E a pergunta é: será que podemos ter a mesma proeminência que os valdenses tiveram? Será que nós hoje podemos ter o mesmo êxito que os valdenses tiveram? Voltando. Outro desafio que a igreja enfrenta hoje: o analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? São pessoas que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar. Leem, mas não conseguem interpretar o texto. Interessante que no G1, em uma reportagem, diz o seguinte: 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Indica a pesquisa, patamar é o mesmo de 2018. A pergunta é: como que eu vou entregar uma literatura? Presta o livro aí, por favor. Como que eu vou entregar essa literatura para uma pessoa que lê e não entende? Para um analfabeto funcional? Como que o evangelho, como que a mensagem do terceiro anjo vai alcançar essas pessoas? Como que eu vou entregar livros a um grupo de pessoas que não tem nem vontade de ler? Olha o que diz essa pesquisa: o Brasil, que lê menos, pesquisa aponta a perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos. E aí, no decorrer dessa reportagem, diz o seguinte: a leitura de livros está sendo praticada por menos pessoas no Brasil, divulgada nesta terça-feira, dia 19. Ou seja, retratos da leitura no Brasil aponta que 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte de uma obra nos 3 meses anteriores à pesquisa. Como entregar este livro aqui, sabendo que a pessoa vai pegar esse livro e vai fazer isso aqui? É um desafio, sim ou não? E como que a mensagem do terceiro anjo vai alcançar essas pessoas? Outro desafio: a pregação do evangelho em todo o mundo. Como conquistar os cidadãos europeus para o evangelho? Como conquistar pessoas, cidadãos brasileiros para o evangelho? Em uma sociedade totalmente pluralista. Uma sociedade que diz o seguinte: olha, não importa a igreja que você frequenta, ou a religião que você frequenta, o importante é que você está adorando a Deus. Como pregar o evangelho a um mundo que tem ódio do cristianismo?
acerca da homossexualidade. Você não pode falar acerca da prostituição. Você não pode falar de fornicação. Você não pode falar que Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. E se você quer ser salvo, só é por meio de Cristo, como pregar o Evangelho a todo mundo? Eu faço uma pergunta: podemos ter o mesmo êxito que os valdenses tiveram? Sim ou não? Compete às nossas publicações a mais sagrada obra de tornar clara e compreensível e simples a base espiritual de nossa fé. Gabriel, nós vivemos em um mundo que não é amante da leitura, não lê. Mas o que a serva do Senhor, inspirada pelo Espírito de Deus, nos diz? Que o objetivo das nossas publicações é mostrar de forma clara, compreensível, o que? A base da nossa fé. E ela vai dizer: em todos os lugares o povo está tomando posição, todos estão se colocando sob a bandeira da verdade e da justiça, ou sob a dos poderes apóstatas que lutam para alcançar a supremacia. Então, por que nós precisamos estarmos envolvidos, principalmente na distribuição de livros? Porque na nossa geração há dois grupos de pessoas. Uns são aqueles que estão desejosos em ouvir a verdade. Só que o outro grupo são aqueles que se colocam sobre os poderes apóstatas. O mundo está desejoso em ouvir a verdade presente, e de acordo com a serva do Senhor, diz que as nossas publicações têm este dever. Que dever é esse? Tornar a base da nossa fé, o nosso ensinamento, claro, compreensível e simples. E ela diz mais: neste tempo, ou seja, hoje, em nossa geração, a mensagem de Deus ao mundo deverá ser pregada com tal ênfase e poder que o povo seja posto face a face, mente a mente, coração a coração. Com o que, meus queridos? Com o que, meus queridos? Com a verdade. Mesmo você vivendo em uma geração que diz que não existem verdades absolutas, mas eu digo uma coisa a vocês: o mundo está desejoso em ouvir a verdade. E qual deve ser o nosso papel como cristãos? É mostrar esta mensagem, ao ponto de colocar o povo face a face, mente a mente, coração a coração, com a verdade. As publicações expedidas de nossas casas devem fazer o quê? Preparar o povo para o quê? Porque Deus vai trazer um juízo sobre esta nação. Essa nação está debaixo da ira de Deus. E qual é o dever das nossas publicações? Preparar o povo para se encontrar com Deus, porque chegará um dia em que Deus há de trazer a julgamento todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Através de todo mundo, elas devem fazer a mesma obra realizada por João Batista na nação judaica, chamar o povo ao arrependimento. Essa mensagem, ou seja, mensagem de arrependimento, por meio de publicações, deve ser proclamada ao mundo em que momento? Hoje. Hoje e hoje. Ao ponto que a serva do Senhor ela vai comparar o objetivo das nossas publicações com o mesmo objetivo do ministério de João. Quando Deus levantou João Batista, foi para preparar o povo para a primeira vinda do Messias. Qual era a mensagem de João Batista?
raça de víboras, quem vos induziu que vocês irão escapar da ira vindoura? Produzam frutos de arrependimento. Caso contrário, o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não produz bons frutos é lançada no fogo. As nossas publicações, a nossa literatura, as nossas literaturas devem ter essa mesma mensagem. Que mensagem é essa? Mensagem de arrependimento. E elas devem ser proclamadas no mundo ainda hoje. O mundo deve receber a luz da verdade por meio do ministério evangelizador da palavra de Deus em nossos livros periódicos. De nossos livros e revistas projetar-se-ão brilhantes raios de luz que iluminarão o mundo quanto à verdade presente. Um amigo do meu pai, ele se tornou adventista do sétimo dia. Sabe por quê? Sabe por qual meio? Por meio das literaturas da nossa igreja, principalmente por causa do livro O Grande Conflito. Ele encontrou esse livro, sabe onde? Em uma casa abandonada. Uma casa que tinha pegado fogo, e aí aqueles que moravam naquela casa tinham abandonado aquela casa. E aí ele encontrou entre as cinzas o livro O Grande Conflito. Ele estava prestes a se tornar um padre. Quando ele encontrou esse livro, ele leu o livro, e no final da leitura ele aceitou a mensagem adventista. Então nós enfrentamos os mesmos desafios dos valdenses, os mesmos desafios que os valdenses enfrentaram, os mesmos desafios que esta igreja enfrenta. Agora, sabe o que nos diferencia? É porque os valdenses, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à ignorância em relação ao conhecimento, mesmo em meio à ignorância daquele tempo, mesmo em meio à proibição, mesmo assim eles cumpriram o seu dever. Muitas almas foram resgatadas pelo Evangelho. Por quê? Por causa destas três coisas aqui. Sabe por que ainda não impactamos a nossa comunidade? Sabe por que ainda não impactamos o nosso país? Sabe por que ainda o Evangelho não foi propagado pelo mundo inteiro? Faltam-nos estas três coisas aqui. E são estas três coisas que Deus quer de cada um de nós. Primeiro, que sejamos. Segundo, terceiro, se esta igreja decidir hoje colocar em prática estes três passos aqui, esta igreja não apenas irá impactar a sua comunidade, mas também vai impactar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Quantos nessa noite querem dizer: Senhor, eu quero ser um valdense moderno? Se coloque de pé. Não apenas levante a mão, mas coloque de pé. Eu quero orar